A graça e a paz, meus amados, nesta manhã de terça-feira, dia 8 de outubro do ano de 2024. Um dia a mais e um dia a menos. Mas me diga uma coisa, você é ansioso? Você sabe esperar? Essa é uma questão bem espinhosa para muita gente, não é? E eu quero falar de um experimento que foi realizado na década de 60 por um psicólogo chamado Walter Mischel. Ele decidiu fazer um teste para avaliar o nível de autocontrole de um grupo de crianças, né? E ficou conhecido esse teste como o teste do marshmallow. Mas o pesquisador usou também outros doces, né? Ele deixava que os participantes escolhessem o que mais gostassem: chocolate, sorvete, bala, cookies, etc. E assim por diante, né? Então, a criança era levada para uma sala e sentada em uma cadeira diante de uma mesa. E sobre a mesa era colocado o doce preferido dela. E depois ele dizia para a criança que sairia da sala e a deixaria sozinha com o doce. Se ela não comesse, ganharia mais um quando o psicólogo voltasse. Se ela quisesse, poderia comer o que estava lá. Mas nesse caso, ela não ganharia o segundo doce. E assim que o pesquisador saía da sala, você consegue imaginar como as crianças se sentiam estando diante de um doce delicioso, né? E esse experimento foi repetido muitas vezes. E, inclusive, tem até vídeos na internet mostrando mais recentemente isso, né? E o fato é que algumas crianças comiam o doce antes do psicólogo sair da sala. Outros pegavam, cheiravam, passavam a língua, outros tiravam pedaços pequenininhos, né? E alguns outros aguardavam. Quando o psicólogo chegava e via que não tinha comida, ele dava uma outra guloseima, né? Que era a recompensa por aquela pessoa ter esperado. E o interessante, meus amados, é que várias dessas crianças foram seguidas durante vários anos para ver como é que elas ficavam, né? Como é que seria os próximos anos, né? Como é que seria o comportamento delas. E a questão principal é que se percebeu que o autocontrole, né, mostrado por muitas dessas crianças, fazia com que elas tivessem um padrão de vida diferente, uma autoimagem melhor, por saberem que conseguiam se controlar, tanto diante de demandas como diante das pressões que o mundo, né, faz, no caso, os testes em sala de aula, outros nas pressões de emprego, enfim. Então, muitas dessas crianças demonstraram autoestima maior, né? Além de serem mais saudáveis, né? Elas tiveram um desempenho, tanto na escola como no trabalho, melhor. Ou seja, isso significa que o mesmo autocontrole que as beneficiou num teste, provavelmente, né, foi vantajoso no decorrer das suas vidas. E na hora de tomar decisões, essas pessoas conseguiam abrir mão de um prazer imediato para obter uma vantagem maior no futuro, não é? E que lições que a gente toma disso, né? A gente percebe que o autocontrole pode, em muitas situações, nos trazer uma vida mais tranquila, uma vida sem sobressaltos, né? Se você aprender, por exemplo, a não gastar por impulso, e gastar de forma lógica, por exemplo, você vai ter uma vida sem os riscos de estar se endividando ou algo assim. E chegar no final do ano, você tem uma boa quantia poupada que pode fazer com que você tenha
um Natal bem mais tranquilo, não é? E quando a gente vai à Bíblia, a gente percebe Deus nos orientando através da segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Ele diz: Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, e isso está no verso 5, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a devoção a Deus. E a devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. E quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. E que o dia de hoje, amados, seja um olhar para dentro, para descobrir e para analisar como é que está o meu autocontrole. Se eu estivesse naquela sala, ali, e fosse me colocado algo que eu goste muito, e me pedissem para eu resistir àquilo, e se eu conseguisse resistir por um certo tempo, eu ganharia em dobro, será que eu conseguiria? Como é que eu estou diante dos momentos em que o meu autocontrole é exigido? E olhar para fora e ver um monte de coisas que nos oferecem e que, se são postadas diante de nós, e será que eu consumo tudo isso sem nem pensar, apenas para me satisfazer? Ou será que eu seguro a onda e fico esperando o momento correto? Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos mostra como agir, o Senhor nos mostra como é que nós devemos nos comportar, o Senhor nos mostra, Deus, aonde estão os erros e como evitá-los. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por mostrar que o Senhor está sempre do nosso lado. Exaltado e bendito seja o teu santo nome. E essa é a nossa oração de reconhecimento e de agradecimento, sempre no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. E vamos nos falando.